isso sobre a criança, porque as minhas brincadeiras de infância nunca foram brincadeiras do tipo escolinha, casinha, mamãe. Sempre foi eu sendo dona de um restaurante, eu sendo dona de um mercado, eu sendo a. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Seja bem-vindas ao Ação Delas Podcast. Aqui você vai encontrar vários assuntos. Assuntos como empreendedorismo, maternidade, autoconhecimento e todos os assuntos que envolvem o nosso universo, o universo feminino. Isso serve para você ampliar os seus conhecimentos e a sua autoestima. Aqui vai ser um lugar onde nós vamos te valorizar e te mostrar que você tem muito valor para agregar não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas ao seu redor. Para te Com mostrar que você é certeza, poderosa. com certeza. Eu sou a Mariana Moria, mentora comportamental. E eu sou Valéria Buscardin, da Proativa Gestão de Projetos Empresariais. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre. Tarararã, Tananã. seja protagonista da sua vida. Um assunto muito importante para o autoconhecimento e para tudo que você vai realizar. Não é mesmo, Mari? Ai, muito, gente. Eu falo que esse assunto é o que eu mais gosto de falar, na verdade, né? Na verdade, é o que eu me forço todos os dias. Gente, eu acho que toda mulher tem que aprender o que é realmente essa frase. Seja protagonista da sua vida. Você sabe o que é isso? Ser protagonista da sua vida? Será que você já parou para pensar o que Olha, é ser protagonista? Você já parou eu para pensar? gosto. Eu gosto de acreditar que eu sou, mas eu quero saber que se eu sou mesmo, então vou aproveitar o podcast para aprender. Pois é, gente. A gente, olha, há muito tempo eu não era protagonista da minha vida. Não era mesmo. Então, aproveite esse podcast, fique até o final para vocês entenderem tudo sobre como ser esse protagonismo. A Valéria, ela está com dor de garganta, então ela vai fazer caras e bocas, Opa! porque ela não está muito assim, 100%, né? Mas mesmo assim, ela está aqui focada no nosso propósito, que é te levar informação, conhecimento, né? E fazer aquilo que temos no nosso coração. Então, faça as honras, fique com a gente até o final, né? Escute direitinho, aprenda, manda comentários, dá like, segue a gente nas redes sociais. As redes sociais da gente no Instagram tá como Eu Sou Mari Moria e a Valéria tá como Proativa Underline Projetos Empresariais. Muito bom, gente. Então vamos lá. O que que é ser protagonista? Você sabe? A palavra protagonista ela é meio complexa, eu acho, né, Valéria? Às vezes as pessoas acham que não entendem assim da palavra protagonismo, né? A não ser Eu que acho assistiu que um filme, né? é isso que eu ia falar. Acho que quem assiste muito filme, muita série, até acaba ligando uma coisa na outra. Mas quando a gente assiste filme, por exemplo, a gente só tem um protagonista, ou dois, no caso, um casal, ou alguma coisa desse tipo. O resto são terceiros ou coadjuvantes, e aí acaba ficando tipo assim: nossa, minha vida tem que ser maravilhosa e perfeita como o dessa protagonista, para que eu seja uma Ah, protagonista. E eu acho que acaba linkando isso com a mente das pessoas. é verdade. Ver nos filmes, né, aquela série de aventuras, daquele romance maravilhoso e etc., e fica comparando que ser protagonista tem que ser uma vida maravilhosa como o dos filmes. Nossa, é verdade, é uma ótima colocação. Isso é verdade mesmo. E ser protagonista é bem o do filme, né? Só para vocês entenderem, começarem a linkar o pensamento de vocês. No filme, o protagonista, ele é o artista principal, certo? Tipo, todas as cenas é focada nele, todo o enredo é focado na história dele. E os outros, né, são os figurinos, os coadjuvantes, que meio que auxiliam na história que ele precisa trazer como protagonista, tá? E eu coloco que na nossa vida não é diferente. Mas, que nem a Valéria falou, a gente não pode, como é que fala? Se maravilhar, né? Tipo assim, idealizar essa vida perfeita, né? E muitas vezes ser protagonista
não é ter a vida perfeita. Mas mesmo assim, a gente continua sendo protagonista da nossa própria vida. E eu vou explicar esses pontos direitinho para todo mundo entender qual é a diferença da gente, por exemplo, falar, mas a minha vida não é feliz, tipo, eu não faço tudo aquilo que eu quero, então realmente eu não estou nesse caminho. Você está totalmente enganada, né? O primeiro passo é entender o protagonismo, que é mais ou menos baseado, né, nos filmes, que Hum. você é a pessoa principal da sua vida. Esse é o começo, né? E entender que tudo na nossa vida a gente precisa. Olha a situação, Valéria, fala que meu cabelo tá bagunçado. Tá maravilhoso! Ai, menino do céu, você vai mexendo, gente, qual mulher que não vai mexendo no cabelo, aí depois se olha e fala, meu Deus, o que é isso? Que situação. Entendeu? Não, vamos ser protagonista da vida, dar uma arrumadinha no cabelo, se olhar e falar, agora tá bom. Ó, isso é uma atitude de protagonista, porque agora tá bom, agora tá bom. Agora eu tô feliz. Agora eu tô feliz, tá do jeito que eu quero, certo? Esse é uma Exato, das coisas que isso, essa frase, agora tá do jeito que eu quero. O que que eu penso, né, sobre ser protagonista? Desculpa, gente. vai tomando É, ali, galera, senão a você vai gente ficar ter o... com... Não, hoje eu não tenho vinho, hoje eu tô tomando remédio. A gente ter o poder de escolha, né? E a gente fazer escolhas conscientes, né? Visando, é claro, um objetivo, uma meta, o ser, né? A pessoa que você quer ser, mas quando a gente está no piloto automático e quando a gente está agindo como coadjuvante, tudo gira em torno de outras pessoas e não da gente. Então a Ai, gente tira da gente mesmo o poder de escolha, né? Então eu é. acho que ser protagonista, ao meu ver, por isso que eu falo, eu acho que eu sou. Eu tento tomar as minhas próprias decisões, né? E focar sempre em um objetivo escolhido por mim, para minha vida. Claro que envolve, né? Eu sei que eu não posso ser 100% eu, né? Tem o nós envolvido, mas e eu sei que as minhas escolhas influenciam na vida da minha família. Mas eu Sim, sempre tento, né, tomar decisões conscientes, sabendo que quais os resultados que pode vir me trazer essas decisões que eu vou tomar. é Então, isso deixar mesmo. as coisas, né, como você falou do cabelo, deixar as coisas do seu jeito, não do jeito de outras pessoas. Exatamente, exatamente mesmo. Tudo bem aí? Tá doendo? Um pouco. Gente, quem tá assistindo o vídeo, vocês vão ver as caretas da Valéria. Gente, e é isso mesmo, né? O que é ser protagonista? É você realmente tomar as rédeas das decisões. É assim, na verdade seria, eu colocaria aqui, é priorizar as suas vontades. É priorizar aquilo que você gosta e também entender aquilo que você não gosta. De verdade, eu comecei a perceber que eu não era protagonista da minha vida quando eu comecei a ver que eu vivia uma vida quase que, tipo, 90% da forma que eu não gostava, sabe? E foi assim, através do autoconhecimento, de saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Aí eu comecei a fazer uma lista. Eu lembro que na época eu falava assim, no meu dia, né? Como que tá sendo o meu dia? Ah, super estressante. Tá, mas quando que é o momento que eu dou risada, que eu sorrio, que eu fico assim, tipo, ai, que delícia? Não tem. Eu lembro que não tinha, você acredita, Valéria? Não tinha nenhum momento desse durante o dia. Isso é Eu muito falava, triste, gente, né? mas é. Aí eu falava, nossa, mas tem coisa errada. Só que o problema é que, assim, muitas mulheres vivem, às vezes, uma vida dessa forma, e é tão corriqueiro, tão rotineiro viver dessa forma, que se torna o normal, Hum. entende? E aí, quando você se depara, acontece muito quando eu vou atender as mulheres, e aí, quando você se depara com esse autoconhecimento, de você começar a indagar, eu gosto de me vestir dessa forma. Mas eu não me visto. Ah, eu gosto de, por exemplo, ouvir música alta. Mas faz muitos anos que eu não ouço. Sabe, assim, Foi coisas muito da pequenas. conversa que a gente teve do primeiro podcast, né? Do Foi, podcast foi. passada, que foi a gente identificar coisas que a gente sentia falta, né? Sendo que, ó, quem não escutou esse podcast, volta lá, escuta primeiro, porque tem um exercício no final que é realmente listar essas coisas. E para você Verdade. ser protagonista, né? Como a Mari tá falando, você precisa identificar essas coisas. É verdade, acaba linkando o outro episódio que a gente fez, o primeiro episódio, com esse episódio, né? Então, volta lá,
ou escuta ou assiste o primeiro episódio, porque vale muito a pena, né? E aí é bem isso. Eu lembro que eu listei tudo que eu gostava. E aí eu observei meu dia, assim, eu falei, nossa, eu não faço nada que eu gosto. Por isso que é tanto estresse, e tipo assim, chega no final do dia, você tá bufando, sabe? Você tá super cansada. Então, quer dizer, isso não era o protagonismo da minha vida, né? E é bem isso. O que é ser protagonista? É entender o que você quer para sua vida. E aí, se eu perguntar agora para você, que tá ouvindo, que tá assistindo, para você, Valéria, para responder, o que é que você quer para a sua vida? Ah, eu quero dominar o mundo. Aê! Uhul, gostei, entendeu? Mas muitas vezes, quando a gente não é protagonista da nossa própria vida, a gente não sabe responder. Porque a gente fica assim, não sei o que eu É. quero para minha vida, né? Eu não sei, eu sei o que eu quero para a vida dos meus filhos, eu sei que, né? A gente sabe da vida de todo mundo, dos filhos, do marido, o que é que, como que a gente quer a nossa casa, mas tá, e a nossa vida? E muitas mulheres estão assim, muitas mulheres, em não saber responder as coisas para elas mesmas, né? Graças a Deus que a gente tem a internet, a gente tem o podcast de ação delas, para realmente trazer essa consciência nas mulheres, né? Então precisa sim começar a refletir e a prestar atenção sobre isso, né? Então é essa pergunta que eu deixo para você entender o que é ser protagonista, né? Apesar que eu já falei um pouquinho aqui o que é ser, mas escreve essa pergunta e depois você responde. O que É, é que você quer para a sua vida? é como num projeto, né, Mari? Ter uma visão do futuro, né? Então, Sim, assim, você saber onde você quer chegar, né? A pessoa que você quer ser, para você começar a idealizar o caminho, né, que você é. gostaria. Mari, eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Que você está falando sobre o tipo de pessoa que a gente quer ser, né? O que a gente quer para nossa vida. Você acha que muito do que a gente idealizava quando era criança faz parte dessas escolhas de hoje em dia? Tipo, não das Total. escolhas que a gente fez, mas do que a resposta pode vir a ser? Ai, total. Eu acho que total. Na verdade, tá muito ligado, né? E nas minhas mentorias eu até faço um exercício que eu falo o seguinte: hoje, né? O que você é hoje? Orgulha a criança que idealizou você lá atrás, lá no passado? Será que hoje a gente se orgulha, né, de realmente satisfazer o desejo da nossa criança do passado? Gente, eu não mergulhava. Hoje eu falo, não, com certeza. Mas antes eu chorava quando eu falava É, isso. isso que eu ia Eu falar. chorava, Quando gente. eu fiz esse exercício a primeira vez, eu também chorei. Que eu É, falei assim, não me orgulho, né? Não me não, orgulharia. E aí, hoje, quando eu fiz esse exercício anos depois, aí eu chorei de novo, mas foi porque eu me orgulhava. que legal. Mas é uma reflexão, assim, que muitas vezes pode doer. Mas vale a pena você fazer hoje essa reflexão do que deixar os dias passar, os anos passarem, né? Coloca uma reflexão na sua vida. Quantos anos você tem hoje? 20, 30, 40? Eu me encontrei aos 40 anos, de realmente assim entender quem eu era, o que eu queria, né? E realmente orgulhar a criança que eu fui no passado, sabe? Então, para pensar sobre isso, né? Se for possível, escuta esse podcast 2 vezes, repete ele, ouve novamente, porque às vezes o que incomoda, quando a gente escuta uma vez só, a gente não faz, porque a gente quer fugir. Eu lembro que eu escutava muito podcast e escutava, meu, mais de 5 vezes, para entrar, sabe? E eu ter a coragem de agir, né? Então, entenda isso. E aí, eu ia fazer uma outra pergunta. O que que era mesmo que eu ia falar? Esqueci agora. Tenta Mas, lembrar aí, mas deixa eu falar uma coisa. Eu tô pode falar. perguntando isso sobre a criança porque as minhas brincadeiras de infância nunca foram brincadeiras do tipo escolinha, casinha, mamãe. Sempre foi eu sendo dona de um restaurante, eu sendo dona de um mercado, eu sendo a. Quando era de casinha, eu era a mãe que deixava os filhos com a babá e ia para a empresa. É Então, verdade. Nossa, sempre é foi verdade. brincadeiras assim, né? Sendo que as minhas primas nem gostavam muito de brincar comigo, porque não era do jeito que elas estavam acostumadas a brincar. É. E eu lembro, né? Eu lembro dessas brincadeiras assim, e eu linko muito hoje. Eu tenho uma tia que ela é 9 anos mais velha, né? E ela fala, né, desde pequena eu já tinha indícios de que eu não ia conseguir trabalhar para os outros porque eu tinha um ideal muito grande, né? Então, assim,
Então, eu tô perguntando Ai, justamente por causa disso, porque são coisinhas que a gente vai analisando, né? Claro, né? Quando a gente não tem maturidade, a gente não vê, mas depois que a gente vai pegando, fala assim, caramba, tem todos os sinais. é verdade, é verdade. Mas é por isso que fala, tem todos os sinais daquilo que você é quando é criança. Daquilo que você verdadeiramente é quando criança, sabe? Então é bem isso. E aí, na vida adulta, a gente começa a lembrar, trazer na memória, né, essas atitudes, esses comportamentos. É legal, que legal, interessante, né? Nossa, muito legal mesmo. E aí vem a pergunta, né? Tá, a gente já entendeu o que é ser protagonista. E agora como? Hum, Como a gente chega nessa vida de protagonismo, né? Qual que é o caminho que eu preciso trilhar? Como chegar nisso? Eu lembro que no começo, eu lembro que eu fiz uma lista, eu lembro que eu fiz, tipo assim, escrevi num papel quem eu queria ser. Tipo assim, qual é a mulher que eu queria ser? E eu coloquei, descrevi mesmo, gente, característica, tipo, eu quero ser uma mulher autoconfiante, eu quero ser uma mulher que eu saiba decidir as coisas, né? Eu quero ser uma mulher dedicada, uma mulher feminina, uma mulher que se veste bem, sabe? Assim, eu descrevi, porque no momento quando você tá perdida, você tá se encontrando, você não sabe responder automaticamente. Tipo, você não sabe falar assim, ah, não, então tá bom, pego e decido. Não, porque você tá trilhando um caminho em como ser, né? Então eu lembro que eu fiz essa descrição, e eu lembro que eu fazia essa descrição, mas estava tão longe de mim, estava tão parecia longe. impossível. É que parecia impossível, verdade, que parecia impossível, sabe? Assim, e eu lembrando hoje, falei, gente, que legal, né? Eu Nossa, sou essa muito. mulher hoje. Eu estou essa mulher hoje, entendeu? E é legal, e o que é, ó, você começa a perceber que você se tornou protagonista quando as pessoas começam a falar, nossa, como você tá diferente, né? Nossa, como você mudou. Aí eu vira e mexe não, né? Mas um tempo atrás eu recebi a mensagem, nossa, você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Eu falei, com certeza não, sou mesmo. Mas sabe que essa parte de mudança, Mari, no podcast passado, né, eu falei um pouquinho sobre as mudanças, né, que eu tive com a mentoria da Maria, né, do Me Veste Maria, e com a numerologia na minha vida. E eu tenho, né, são poucos ainda, mas eu ainda tenho alguns amigos de infância, né? E de acordo com algumas perguntas, eu fui investigar, né? Que é isso que a gente tem que fazer, né? Investigar algumas coisas. E eu conversando com alguns amigos meus, né? A gente perdeu contato, conversava mais por internet, não tinha tanta convivência, então não é a mesma coisa. Mas quando eu voltei a morar em São José dos Campos, que eu entrei em contato realmente, né, pessoalmente com esses amigos, alguns deles falaram assim: você mudou muito, muito. Mas o mudar deles não foi um mudar bom, né? Foi Hum, um mudar triste, né? Pelo jeito que eles estavam falando, eles não falaram isso na época, né? Mas quando eu fui uhum, cutucar, eles trouxeram isso para mim. Que não que fosse ruim, né? Porque eu tenho uma amiga que ela falou assim: você era mais espontânea, você era mais cativante, você era mais livre, né? Hoje em dia uhum, a gente vê que você não é dessa forma. Ela falou: não estou criticando, porque a gente sabe, também sou mãe, eu sei que a gente muda muito por causa dos nossos filhos, a gente coloca mais o pé no chão. Ela falou: mas eu senti um pouco falta disso em você, uhum, porque era o que movia você, era o que trazia mais pessoas para perto. Aí, uhum, é claro, né? Tem coisas que eu entendi o que ela estava falando, mas ao mesmo tempo também me entendi porque eu não queria todas as pessoas, né, à minha volta como era antes, quando eu era mais nova, que mais nova a gente quer ser o centro das atenções, né? Hoje em dia não era mais o meu foco, mas e sim selecionar as pessoas que estavam na minha vida. Só que ao uhum, mesmo tempo eu também entendi que aquilo que ela estava falando fazia muito sentido, né? Que eu entrei em um processo onde eu calculava tudo, que eu não conseguia agir espontaneamente, né? uhum. Então, igual você falou assim, ai, no Expo Talk que você estava tão espontânea, mas são processos que eu ainda estou me recuperando na Trabalhando. minha Ah, vida. e é tão gostoso te ver desse jeito, Valéria. Tipo, eu conheci a Valéria desse jeito, e eu quero que ela continue desse jeito, sabe? Porque mesmo que leve bronca lá no dia, mas e daí? Tipo assim, era o seu momento, você quis falar aquilo e acabou, tipo, não interessa, entendeu? E é gostoso isso, sabe? Porque aí você vê a verdade da pessoa, né? É bom, é muito bom.
É isso que faz a diferença, né? Eu acho que da pessoa ser ela mesma, entende? E não ficar, por exemplo, pisando em ovos. Não, Não. gente, pelo amor de Deus. Não, não dá, né? Então, eu falo que o como é isso, é você começar a realmente trilhar um como forçado nos primeiros momentos, porque se você não é protagonista, não vai ser algo natural. Então, você precisa forçar mesmo, né? Sabe aquela coisa, eu preciso estudar para a prova, para tirar nota? É isso mesmo, é forçar o treino, os estudos, o autoconhecimento, fazer essa investigação que a Valéria falou, de quem você era, perguntar para o seu pai, para sua mãe, para suas amigas, né? Eu lembro que na época eu precisei me conectar com elas de novo, umas amigas de infância também. E aí eu falei para elas, falei, gente, eu tô precisando de vocês. Vamos marcar um encontro online, eu já estava aqui no Japão, né? E a gente precisa se ver, eu preciso mesmo, sabe? Eu lembro que a gente se encontrou no meu aniversário, foi muito legal. Nossa, foi maravilhoso, assim, meu, eu me encontrei mesmo, aí eu dava risada, eu não sei o quê, eu falei, gente, essa sou eu. Aí eu comecei a lembrar de quem eu era, sabe? E aí a gente começou a relembrar, né, das memórias, dos momentos, e eu falei, nossa, é isso, é essa alegria, assim, sabe? Essa vontade e tal. E eu falei, gente, aí que eu comecei a me reconectar. Então, o como, ele é forçado. Ele vai ser forçado nos primeiros momentos, né? Faz essa investigação, essas pesquisas. Que mais que ajuda no como, você acha, Valéria? Olha, ouvindo tudo que você está falando com relação a ser protagonista, eu acredito que realmente descrever também a pessoa que você quer no futuro, mas o que você realmente quer e não com interferências alheias é É, importante. sim. É porque isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca na nossa vida, né? Saber onde a gente quer chegar. E quem já acompanha, né, a Proativa sabe que, de novo, eu vou falar sobre isso, porque eu vou falar muitas vezes sobre isso esse ano. Eu entrei no ano 1 e antes eu começar a planejar esse ano, eu descrevi, fiz essa descrição, mesma coisa que você falou, Mari, quem eu queria ser, quais as características. Eu me coloquei em vários lugares e situações, por exemplo, eu quero ir para a Itália, tipo, eu desenhei eu lá na Itália, comendo uma pizza, Aham, indo para o Museu do Louvre, que sempre foi um sonho que eu sempre tive. Então, eu me coloquei em determinadas situações, eu descrevi o local, o tipo de roupa, em qual época do ano, porque isso torna mais visível na minha cabeça o meu objetivo, o que eu quero para minha vida, né? E o tipo de pessoa que eu quero ser. Então, eu passei por. Eu já estava em um processo de mudança, mas ter essa visão me mostra que eu ainda estou longe, igual você falou, ainda estou longe dessa pessoa, então eu preciso de ações hoje. E saber, né, quem eu era, filtrar, né, tudo isso, porque tem coisas que vai fazer sentido e tem coisas que não faz mais sentido na nossa vida, e isso é normal. E é uma coisa muito importante. A gente tem que entender que é, a gente precisa desse entender o momento que a gente está. Né? Porque muitas das vezes a gente vai pegando as coisas e a gente não está naquele momento de mudança ou de uma mudança extrema. Porque tudo é um processo, né? Igual a gente falou no outro podcast, tudo é um processo. É aos poucos, é dando pequenos passos. A Mari hoje é a pessoa maravilhosa que ela é, né? Diferente de um ano atrás, mas sim. foi passando por esses processos. Ela se visualizou, ela se identificou, ela entendeu o que ela precisava. E é a mesma coisa que a gente precisa fazer. E eu acho que é tudo um conjunto. Não tem uma coisa que é mais importante do que a outra, mas ter a visão e entender as suas características hoje é muito importante. Com certeza. E, gente, o legal desse podcast é porque nós temos, assim, aos extremos, entendeu? Temos eu, sanguínea, eu não faço, assim, eu escrevo no papel, mas muitas vezes eu também deixo os meus sentidos, sabe? As minhas empolgações, as minhas motivações trabalharem por mim. E a Valéria já é o extremo, ela já é toda certinha, toda assim planejada, né? Até o modo dela falar, gente, ai, que coisa linda, eu acho lindo, né? Até o modo dela falar, ela já fala assim, adequadamente, pausadamente. Então, Não, meninas, ó, eu vocês tenho que vão se falar uma identificar coisa. ou com uma ou com outra. Com relação a isso, tem que falar uma coisa. No início do podcast, né, tem
o nosso script de iniciação, a Mari já quer mudar tudo, falar do jeito dela, e eu não consigo, porque eu criei já o script para Pois facilitar a é, minha vida. né? Mas isso faz bem para ela. Então é entender, gente, que isso daí também é respeito por cada Uhum. personalidade de mulheres. Então, mas é legal, Valéria, porque cada um vai se identificar. Tipo, a gente vai ter várias mulheres aqui se identificando com você e várias mulheres se identificando comigo, entendeu? Agora imagina duas Mariana aqui fazendo podcast, ia ser uma bagunça, né? Imagina duas Valéria aqui, ia ser muito monótono, não ia ter Eu alguém para também dar uma acho. risadinha, né? Para dar uma mudadinha nas coisas. Tem que dar uma balançada, né? Tem que ter um É, equilíbrio. exatamente, então tem um equilíbrio aí. Mas é legal, eu acho tão bonitinho você falando. Mas eu gosto da sua espontaneidade também, então fica livre para ser espontânea, tá bom? Tá bom. Lá pro oitavo episódio, ela vai estar mais tranquila, gente. Então é isso, gente. O como é trilhar esse caminho forçado mesmo, né? Então, tenta pensar aí, né, nesse momento que você está ouvindo o podcast ou assistindo, qual seria o seu como? Às vezes, ouvindo uma música que. Gente, eu fiz isso também, Valéria. Não é? Ouvir músicas. Você falou isso no outro podcast. Foi. Músicas que a gente gostava antigamente, né? E eu lembro que eu estava assim num processo tão grande de querer uma melhora, de querer virar protagonista da minha vida, que eu lembro que toda vez que eu entrava no carro, eu colocava uma certa música que para mim, assim, ai, me ajudava muito. As crianças não aguentavam mais. Mãe, pelo amor de Deus, de novo essa música. Só que era o único momento que eu conseguia ouvir a música, que eu poderia ouvir a música, era enquanto eu estava dirigindo, levando eles em algum lugar. E eu estava com eles. E eu falava para eles, falei, gente, Tá com calma, ele. que é o meu processo, eu preciso ouvir essas músicas. Ai, mãe, nossa, meu Deus. Tanto que quando a gente ouve hoje, aí a Dani já fala, eu lembro daquela época lá que a gente morava não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, porque eu só ouvia essas músicas, sabe? Ai, gente, mas é um barato. Então, é entender isso, é buscar realmente, né, as músicas, as amizades antigas. Sabe o que que é legal também, Valéria? Que uma coisa que eu fazia muito era. Eita, meu Deus, que estão destruindo aqui. Era. Tá fazendo uma barulheira ali. Era modelar pessoas que são protagonistas, Hum. sabe? Olhar, não olhar de uma forma com inveja, mas olhar assim. Por exemplo, uma mulher, né, que eu vejo que é protagonista e que ela tem muita liberdade. Esqueci o nome dela. Mas é uma pessoa que tem um perfil no Instagram e ela assim, era ela o natural, sabe? Ela falava as besteiras dela, e aí eu via que o marido dela era todo centrado, sabe? Ai, como que ela chama, gente? Ele Ah, era é uma todo. que faz. Que ela era. Que o marido é advogado? É, Eu não sei isso, eu quem adoro é. ele. Você lembra o nome deles? Eu não Não. lembro Então, eles, porque ela é uma palhaça, tipo assim, e ele é todo demais. centrado, né? Só que ele admira ela desse jeito, É o fazendo as Paulinho coisas. e. Qual que é o nome dela? É isso, a Paulinho e Acho que é alguma coisa. Jéssica. Hã? Acho que o nome dela é Jéssica. Não, não é Jéssica, não. Não? Não. O nome dele é Paulinho mesmo. Eu até É, vi porque um vídeo. é só ela que fala, né? Ela fala É, o. só ela que fala, gente, mas ela é muito legal. E assim, eu via muito eles, sabe? Então eu ficava assim, gente, eu sou assim, espontânea. Então, assim, é você modelar pessoas que você admira e começar tipo assim, se conectar com as atitudes da pessoa. Que nem a espontaneidade dela, de muitas vezes brincar, ele lá tudo sério e ela, tipo, cutucar, assim, com umas brincadeiras, com umas palhaçadas. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que legal. Tipo, eu era assim, né? Tipo, eu era assim, eu ficava cutucando as pessoas que eram sérias, tudo tal. E aí você vai modelando, você vai resgatando seus comportamentos também que te fazem bem, né? Então é dessa forma, é você ir modelando e buscando o seu como, né? Você modelava alguém assim quando você estava no seu processo, Valéria, você lembra? Ó, eu não modelo as pessoas. Muito Sério? difícil. Porque Ah, até tava, isso foi assunto na terapia, porque eu falei, eu não lembro qual que foi a pergunta, mas foi alguma coisa similar, né? E eu não tenho tempo para ficar.
vendo a vida das pessoas porque eu tô focada demais na minha vida. Só que assim, a frase que eu usei na terapia, e ela falou: pode cortar isso, porque não é dessa forma, foi assim: eu sou uma pessoa tão egoísta que eu não olho para a vida dos outros, eu foco na minha. E ela falou: você não é egoísta, você é uma pessoa que tá É, certa, você tem que focar na sua vida e não na vida dos outros. Então, é, ela perguntou se eu tava me comparando, né, com outras pessoas. E eu falo: não, eu me comparo com a pessoa que eu quero ser no futuro, porque eu sou uma sim, pessoa muito egoísta e não fico olhando para a vida dos outros, né? é, Então, quando ela falou assim pra mim, você não é uma pessoa egoísta, você tá certa, porque é a sua vida que é importante, a vida dos outros é. não. Posso Então, já fazer um adendo? Desculpa, só pode. um adendo rapidinho, para as pessoas entenderem. Quando a gente fala algumas frases, e até eu até falo para você começar a prestar atenção do quê? Quando você fala assim, não, porque eu tô sendo egoísta, isso já é uma frase de tipo assim, de auto-julgamento. Mas um auto-julgamento que provavelmente alguém de É, externo te julgou, então, é porque eu já você escutei pegou, muito isso, eu já e escutei você muito. pegou para você. Então, entenda, gente, às vezes a gente fala coisas que muitas vezes as outras pessoas nos julgaram e a gente aceitou, sabe? E é bem isso que a terapeuta falou: não, você não é egoísta. Você tá fazendo aquilo que para você é o certo. Adendo fechado. Então, mas então eu modelo a pessoa que eu quero ser. Ah, legal, Não interessante. as pessoas da minha. Não vou dizer que não as pessoas da minha volta. Tem pessoas que eu admiro demais, né? Minha tia, essa que eu falei que é 9 anos mais velha do que eu, é uma mulher extremamente inteligente que me fascina, né? Então, assim, é uma pessoa que eu falo assim, quando eu quero ser como ela, que ela é inteligentíssima, né? Aham. Tipo, então, assim, vai muito estudo, vai muita paciência e muitas outras coisas. Então, eu quero me tornar uma pessoa, né? Chegar cada vez mais próximo dela, né? Mas não que eu me então, acho que isso é modelar, né? Sim, sim, você É. tá modelando alguém, né? Não precisa ser exatamente na internet, mas qualquer uma pessoa, assim, né? Hum. Legal. Que nem eu modelo o seu processo de organização. Ai, que lindo. Ai, gente, às vezes eu pego assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, se fosse a Valéria, ela já estaria assim, ó. Pronto, num clique. Bora, vamos, vamos. Eu falar para você que hoje eu criei um plano de negócio todinho. Sentei e falei assim, hoje eu vou criar esse plano de negócio. Criei o plano de negócio todinho. Aí, o meu planejamento. Sério? Ai, que legal, gente. Que facilidade. Ai, Vai ter que menina, me colocar cansa só de pra pensar. agir, né? É, me cansa só de pensar. Vamos lá. Menina, as horas voam. E aí, o que eu quero falar? A gente já falou o que é ser protagonista, como ser protagonista. E, gente, eu já falo, se você tiver dúvida, né, comenta aí nos comentários, né, coloca aí o que você achou, qual o melhor insight, o que você vai passar a fazer que você ouviu no podcast, tá? E aí, qual é o preço de ser protagonista, né? Aí eu acho que vem muito o que a Valéria fala, mas de uma forma diferente, né? Porque assim, o preço que você paga de ser protagonista é você aprender a falar não para as outras pessoas, né? E entender que se nós somos protagonistas, muitas pessoas vão ficar para trás. Na verdade, muitas pessoas vão deixar de fazer parte da nossa vida. Porque quando a gente não é protagonista da nossa vida, existem pessoas ao nosso redor que não soma, que não está ali para somar, que não está ali para te levantar, para te apoiar. E geralmente quem é protagonista, a gente não consegue ficar próximo dessas pessoas. Porque é uma, assim, vamos dizer assim, Muita uma perda. dor. Oi? Para essas outras pessoas é muita dor. Também, exatamente, é verdade, verdade mesmo. Né? Você começar a se tornar protagonista é uma dor para as outras pessoas que não querem ver você fortalecida, bem e sendo a protagonista do que a gente está falando, né? Então, esse é o preço de ser protagonista. E muitas vezes pode ser que, dependendo do ambiente que você vive, você não vai encontrar alguma pessoa, né, tão fácil assim para estar do teu lado, né? Exatamente. Então, é entender que esse é o preço, sim, mas vale muito a pena, gente. Então, ó, O nosso bem-estar, você vai ser taxada de egoísta, você vai ser taxada de egocêntrica, você vai ser taxada de inúmeras coisas,
porque as pessoas vão te ver crescer e focar em você, e É, abrindo mão de fazer tudo que as pessoas querem, né. exatamente. Então, você aprender a falar "não", vai te colocar em outro patamar, mas você vai ter que aprender a lidar com esse sentimento também de que as pessoas vão te olhar torto, de que você vai perder, pessoas, né, como a Mari estava falando, mas entender isso, como a Mari disse, também é libertador, porque quantas vezes você não quis dizer não, mas você estava tão presa a ter que fazer essas coisas, não por você, mas por causa dos outros, que você acabava fazendo, mesmo não É. querendo. Quantas coisas na sua vida você abriu mão por outras pessoas e mesmo não querendo. Então, voltar a ser você mesma, voltar a ter o que você quer, conquistar as coisas que você quer, é um preço que você vai ter que pagar. Mas, né, Mari, a Mari tá falando que é realmente libertador. Continua, Mari. Sim, sim, imagina. E é isso mesmo, gente, é o preço que vai pagar. E eu até falo mais, tá? Talvez você viva num ambiente que todos ao seu redor não é protagonista da própria vida. E aí o que acontece? Quando você se torna protagonista da sua própria vida, você é vista dessa forma que a Valéria falou, de uma forma diferente. Então, a primeiro momento, quando você começa a tomar as suas atitudes, fazendo o seu como, as pessoas vão olhar para você e falar assim: o que que você está fazendo? Tá, mas não era para você estar fazendo outra coisa? Tá, não era para você estar priorizando os teus filhos? Ah, mas não era para você estar priorizando a sua casa do que você ir para academia? Nossa, olha como é que tá a sua casa. Olha como é que tá a sua casa. Como assim? Você vai para academia e deixar a sua casa essa bagunça? Isso é ser protagonista. Muitas vezes a casa vai ficar bagunçada porque é o seu momento da sua academia. É o seu momento de você sair para tomar café com suas amigas, né? Então, é se fortalecer, né? E também isso é um ponto muito importante, né? Para ser a protagonista, você precisa estar forte, porque esse é o preço, né, de ser protagonista. É realmente as pessoas, num primeiro momento, elas vão tentar te impedir inconscientemente, tá, gente? Porque você está saindo da forma natural que você era. E aí as pessoas estão acostumadas, você não sendo protagonista. E aí, quando você começa a tomar uma forma diferente, as pessoas falam: opa, opa, tá mudando. Tem coisa estranha acontecendo, sabe? Pode ser que uma fale: olha, gostei, vai, né? Mas a maioria vai falar assim: olha, eu acho que você está mudando os valores, eu acho que você não está tão certa, né? Eu acho que isso está estranho. Por isso que você precisa realmente entender que existe esses preços a pagar, mas que vale a pena. Que até o próximo assunto que a gente vai falar, que é os benefícios de ser protagonista. Mas entenda que esse preço a pagar é da mesma forma de você ir para academia. Ah, e você está pagando o preço o quê? Você está suando, né? Você está gastando dinheiro na academia, né? Então tudo tem um preço, gente. Então, assim, não ache que você virar protagonista é uma vida fácil, né? Não é uma Não, vida de cinema. não é uma vida de cinema, exatamente. É uma vida de determinação, né? De consciência. É uma vida de decisão. É bem isso. É uma vida de decisão, né? Então, entender que existe esse preço, mas quando você se tornar essa protagonista, você vai perceber que tudo vale a pena. Que tudo vale a pena. E eu até falo mais em relação às mulheres que têm filhos. Os seus filhos vão olhar para você de uma forma diferente. Eles vão ser os seus primeiros admiradores. Eles vão olhar para você e falar: nossa, olha minha mãe, nossa, olha como que ela faz, olha o que que ela faz, olha que isso aqui. Gente, é tão gostoso. É muito bom. Sobre o top model, quando eu mostrei para os meus filhos, né, a gravação, as fotos, eles falaram assim: você subiu no palco para falar para as pessoas. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Nossa, mamãe, você tá de parabéns, porque eu nunca ia conseguir fazer isso. Então, assim, Aham. tipo, tá certo, né? Foi difícil para mim, mas ver essa pequena expressão deles, falar assim, nossa, eu vou fazer mais e eu quero levar eles também. Então, assim, Sim, vai ser incrível ter eles lá e aí depois eu descer e eles sim, me parabenizarem ou estar lá, mesmo que seja só para me dar um abraço. sim. E isso é quando você é protagonista, por ser mãe,
Não se sente, tipo, tô deixando meu filho de segundo plano. Não, você está dando o melhor exemplo para os seus filhos, que é eles entenderem que eles precisam crescer como pessoa também. Porque os filhos, eles obedecem às ordens, mas eles seguem aquilo que eles veem, né? Eles seguem o exemplo. E o exemplo muitas vezes não é falado, é visto, é percebido, né? Eu lembro que quando eu decidi ser protagonista da minha vida, o que mais me incomodava era isso, de eu às vezes, imaginar os meus filhos crescendo, né? Eles tinham 5, 6 anos, tal, eles crescendo na idade deles e olhando para mim, né, de uma forma que eu não era protagonista, de uma forma infeliz, de uma forma tipo, a vida é isso, sabe? E eu falei, não, não, eu não é essa a visão que eu quero, porque eles tenham, para eles levarem como exemplo para a vida deles, né? Então, isso pesou muito na minha vida, sabe? Assim, de eu tomar as rédeas da minha vida, me tornar protagonista da minha vida, né? E para que eles tenham um maior exemplo da vida deles, que é buscar os sonhos, né? Atingir os objetivos, né? Ver a mãe deles se amando, né? Se arrumando, sabe? Né? Subindo Sabendo no que palco olha, para fazer uma apresentação de balé linda e maravilhosa. é verdade, gente, exatamente. E o mais legal, Valéria, acho que eu não sei nem que eu te contei. Gente, eu tenho 43 anos e eu faço apresentação de balé, né, aqui no Japão. E eu lembro que meu filho, o ano passado, ele sempre foi, né, mas ele foi acompanhado. Então, criança acaba, né, sendo levado pelo adulto que está acompanhando. E aí, esse ano, não, ele ia sozinho, ia ficar lá na plateia me esperando, né? E aí ele falou, mãe, eu posso sentar em qualquer lugar? Falei, pode, claro que você pode. Mãe, então eu quero sentar lá na frente para te ver de pertinho. Ai, que Ai, lindo. Eu falei, aí você faz um coração assim que eu vou te dar umas piscadinhas, porque eu não posso, né, tipo, acenar, tipo assim, né? Mas umas piscadinhas eu posso te dar. muito Nossa, bom. então assim, é bem isso. É as crianças olhar para você, os seus filhos olhar para você com admiração. Então é outro ponto que eu coloco a reflexão. Olha para os seus filhos, né? E tenta perceber se eles te olham com essa admiração. Seja realista, tá? Seja verdadeira, transparente, mesmo que doa. Vai doer uma vez só. Mas se você percebe que seus filhos não te olham com admiração, então algo precisa mudar. Eu E lembro que não por na você, por eles. sim, sim, né? Por eles, claro, e também por você. Eu lembro que teve uma fase, Valéria, muito ruim da minha vida, que a minha filha olhava para mim com dó, sabe? Tipo, mãe, você vai ficar sempre assim? Tipo assim, sabe? Não querendo levantar, deitada na cama, tudo dói, tudo te estressa, aí você pega e vai deitar, sabe? Assim, gente. E eu falo pra você, talvez realmente algumas mulheres podem estar passando por isso, mas isso pode mudar, né? Busca ajuda, busca apoio, né? Se tiver alguma mulher que está ouvindo ou assistindo que se sente dessa forma, né, em depressão, né? Eu lembro que eu não queria sair de casa, né? Tipo, eu não queria falar com ninguém. Qualquer estresse, qualquer coisa que, tipo, as crianças pulavam em cima do sofá, já me estressava de uma tal forma, e de uma tal forma, assim, tão explosiva, tão intensa, que eu olhava aquilo e, tipo, eu fingia que não via e ia pro quarto deitar, dormir e fugir, né? Querer fugir, sabe? E eu sabia que não tava bem, né? E aí, até com o momento que realmente eu falei, não, vamos encarar a realidade, não está bem, eu preciso de ajuda, né? E aí eu fui, né, buscar o psicólogo, na verdade eu fui buscar o psiquiatra, fui atrás de ajuda, através da medicação primeiro, para me equilibrar, tipo, emocionalmente, nessas explosões, e aí eu consegui a pensar no meu como, sabe? Então, a época bem difícil da minha vida, eu busquei tomar remédio. Eu fui atrás do psiquiatra para tomar um remédio, para eu me equilibrar na explosão, para eu conseguir ter um equilíbrio, para pelo menos começar a pensar. Aí, quando eu comecei a tomar o remédio, comecei a ter esse equilíbrio, eu consegui descobrir o meu como. Então, tem todo esse processo, gente, mas o primeiro passo é pedir ajuda. E aí, Pedir ajuda. depois que eu, né, tava com a medicação, tava mais calma, consegui visualizar, conseguia enxergar o meu como, e aí eu fui buscando o meu como. E através desse meu como, eu fui tirando a medicação.
porque ali eu fui melhorando, tudo tal. Então, lembre-se, a primeira coisa, mulheres, é buscar ajuda. Não fique sozinha muito tempo nisso, porque o buraco ele vai estar mais fundo. A gente não sai dele sozinha. É muito difícil mesmo, Quando né? eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu também estava Eu até falei, né, no outro podcast, que eu tava assim, meus filhos não podiam respirar do meu lado, que eu queria, sabe, tipo, são imagens na minha cabeça que eu fico assim, gente, como eu cheguei nesse nível? E eles não podiam respirar perto de mim, que eu já gritava, já mandava eles saírem perto de mim, e não é o tipo de mãe que eu quero ser, né? Não é Nossa, o tipo mas eu de também tava mãe. assim, galera. Eu também tava nesse ponto, sabe? Eu gritava assim, mas gritava de uma forma tão raivosa, sabe? Eu falava, Eles gente, tinham medo de mim, é, entendeu? Eles é. olhavam com medo. E isso, eu ainda sinto isso, já passou anos, né? Mas eu ainda sinto isso, que às vezes, por eu ter gritado tanto, né? E com tanta força, às vezes algumas reações, né, deles é do tipo assim, de medo ainda, sabe? Eles De esperam aquele outro comportamento, né? entendeu? Por exemplo, eu lembro de uma situação que o meu filho deixou cair leite e fiquei tão irritada com isso que hoje em dia, quando ele deixa cair leite, ele ainda reage com Hum, medo, entendeu? Então, assim, eu não ajo mais daquela forma, mas ele ainda reage é. daquela forma de Mas o medo. legal é você ressignificar na hora, sabe? Na hora que você vê que ele reage por conta dos traumas, você para nele e fala assim: posso te falar uma coisa? O que você viveu lá, como mãe daquele jeito, não vai existir mais. Então fica tranquilo, que eu estou te falando que isso não vai mais acontecer. Porque precisa haver esse diálogo, ele precisa entender que aquele ciclo se fechou. E muitas vezes ele ainda não entendeu, porque ele aguarda os Os momentos. gritos, as É, brigas. é. Então, realmente é trazer essa consciência, Valéria, sabe? Porque eu falo isso porque eu também faço aqui, né, com os meus filhos. Então, às vezes, quando eu tô, assim, né, no processo da gente se fortalecer, a gente vai ter recaídas. Isso daí não adianta, tá? Então, aí eu lembro que no processo de eu me fortalecer, acontecia também coisas que eu explodia novamente, e aí eu lembro que eu começava a bater as coisas, né? A gente tá lavando a louça, aí pá, com a panela, e pá, que isso aqui. A Dani chegava a tampar os ouvidos, assim, sabe? Aí eu percebi, eu falei, não, pelo amor de Deus, para. Aí cheguei nela, falei, ó, vamos conversar. O que que foi? Ela falou, eu não gosto que ninguém bata nada, porque eu lembro da fase que a gente passou, que foi muito difícil. Eu falei, eu te entendo, mas entenda que essa fase não existe mais, né? Então eu tive que fechar esse ciclo com ela. Eu falei, ó, essa fase não existe mais, né? Se eu tô batendo, olha pra mim, eu tô batendo, mas eu tô dando risada. Bateu, simplesmente bateu. Qualquer coisa que batia, ela já também sabe, Uhum, porque é o comportamento de proteção, né? uhum. Então é fechar esse ciclo. Aí conversei com ela, falei, ó, fica tranquila. Me deixa. Aí eu lembro que eu batia e aí eu dava risada, fazia palhaçada para ela ressignificar de uma outra forma, sabe? Assim. São fatos que a gente precisa entender, né? É, Mas eu acho que a gente trazer isso também é interessante e é importante, porque comparando, né, as nossas vidas com vidas de filme, as coisas não são perfeitas e nem tudo vai dar certo como nos filmes. Mesmo que a gente comece um filme que tudo tá dando errado e no final dê certo, as nossas vidas não vão ser desse jeito se a gente não se colocar nessa pose, né, nesse posicionamento de que a gente vai fazer as coisas darem certo, né? Se a gente for o tipo de pessoa que sempre vai estar reclamando, que sempre vai estar se colocando para baixo, que sempre, igual você estava falando, né? Toma cuidado com o que você fala, né? Porque o que você fala vai trazer esse sentimento. Então, tem todas essas coisas que, para que a gente consiga chegar na onde a gente quer, na pessoa que a gente quer, na mãe, na mulher, na esposa, na empresária, seja lá qual seja o seu objetivo, a pessoa que você quer ser, a gente precisa saber que, né, como a Mari está falando, fechar esses ciclos, e entender que aquilo passou, né? Me dói até hoje saber que eu passei por essa fase, mas foi essa fase que me fez procurar ajuda, que me fez olhar mais para mim e ver que eu estava no meu, que eu já tinha passado o meu limite e que eu precisava de um help, que eu precisava aliviar a minha cabeça, tirar algumas coisas, delegar outras coisas, porque muitas das coisas a gente não delega.
E também passar por essa transformação, né, que, apesar de eu fazer terapia e me ajudar demais, o grande start foi realmente na mentoria da Maria, né, então eu identificar alguns pontos que me faziam falta, não só no meu vestir, porque, gente, eu usava roupa de 10 anos atrás. Então, tipo Uhum. assim, quando a Maria veio na minha casa para pegar as minhas roupas para ver o que que eu tinha no meu armário, eram tudo roupa de quando estava grávida do meu primeiro filho. Então imagina, muitas coisas mudaram, né. Então, eu vi naquele momento que tinha muitos fatores que me faziam falta e aos poucos eu fui trazendo esses elementos de volta para minha vida, né. Então, a gente tem que passar por algumas situações como diz, né, minha avó falava: "Quando a água bate na bunda que a gente vai correr atrás". E se você está ouvindo esse podcast e ainda não chegou nesse patamar, mas você sente que você está próximo, já procura ajuda agora, não deixa chegar para depois daqui 10 anos, 5 anos, você falar assim: "Caramba, eu fiz isso e eu me arrependo demais de ter feito isso". Porque eu tenho uma dor muito grande com relação aos meus filhos por causa disso, pelo jeito que eu daquele ano, né, como eu tratei eles e a reação deles hoje me causa dor. Então eu tenho que fechar, né, vou começar a fazer isso, Mari, É, para fechar esse sim. ciclo tanto para eles quanto para mim, né, e deixar para lá. Mas é importante que a gente fale sobre isso para que quem está passando por isso entenda que você precisa de ajuda. E para você chegar a ser protagonista, você vai precisar de ajuda. Sim, nunca é sozinha. Isso daí tá certíssimo, Valéria. A gente achar o nosso como não é sozinha. Esquece, não é sozinha. Então é engolir o orgulho, né, e pedir ajuda mesmo. E é o que a Valéria falou, quanto antes é a melhor coisa. Por quê? Quanto mais rápido você pedir ajuda, se você não está sendo o protagonista da sua vida, pode ter certeza que você está ferindo alguém. Isso pode ter certeza absoluta. Alguém você está ferindo, né? Então, se você sabe que é seus filhos, não feche os olhos para suas atitudes, porque a gente sabe quando a gente está errada, né? A gente sabe. E não é porque a gente é mãe, tipo, nós somos autoridade, que a gente não erra. A gente erra e muito, né? Muito. E uma coisa legal que você falou, Valéria, dessa questão da gente deixar traumas, né? Nos nossos filhos, nas nossas famílias, amigos, enfim. Mas é mais os filhos que pesa, né? É realmente a gente, tipo assim, não fingir que nada aconteceu. E trazer à tona o que aconteceu, sabe? Então, eu faço muito isso, né? Porque eu aprendi a enfrentar os traumas e os problemas de frente, e é o que eu ensino eles a fazerem, né? Então, muitas vezes, quando, por exemplo, eu gritar, eu falei horrores, gente, eu falei tanta coisa, tanta besteira, eu falava horrores mesmo, né? Eu lembro uma época que quando o Caio, pensa só, no começo do meu processo de anulação mesmo como pessoa, o Caio acho que tinha 3 anos de idade. Aí chegou uma hora que eu tava tão estressada, que eu falava assim, você podia morrer nesse rio, né? Eu falei dessa forma para ele, com 3 anos de idade. Na hora, ele parou de perturbar, porque a criança sentiu, né? Então, pensa. Então, eu tô expondo aqui algo que eu falei pro meu filho para você entender que todas nós falamos coisas inadequadas. E o meu filho tá bem, tá lindo, tá maravilhoso, mas eu tratei isso nele, porque fica a marca. E aí depois que ele cresceu, 3 anos de idade, eu comecei a achar o meu protagonismo, o Caio já tinha 6 anos de idade. Então, olha quanto tempo eu fui levando, fui deixando, fui piorando, olha quanto tempo. Mas isso eu nunca me esqueço. Eu lembro que eu falei, a gente estava num passeio, numa viagem, e ele estava bem perturbando mesmo, né, para mim, né, estressada, enfim, na época, que eu falei assim: "Ai, você poderia cair nesse rio e morrer, né? Pensa". E aí na hora ele ficou quieto, não perturbou mais, e aí falei: "Putz, o que que eu falei, né?". Mas no orgulho do momento, eu não falei: "Não, vai ficar assim mesmo, eu não vou falar nada", porque ele ficou quieto, tipo assim, ele reagiu da forma que eu queria, Uhum. sabe? E aí depois de eu começar a entender certas coisas, eu perguntei para ele, falei: "O que que você lembra?". Aí eu comecei a trazer memórias, né? "O que que você lembra daquela viagem?". Ele falou: "Ah, eu lembro disso, lembro daquilo". Eu falei: "Você lembra o que que a mamãe falou para você lá perto do rio?".
Na época, assim, depois de um ano, mais ou menos, ele falou que não lembra, né? Mas eu sei que ficou marcas. Aí depois eu falei pra ele, eu falei, olha, a mamãe tava nervosa, né? Falei besteira. Eu quero muito que você tenha uma vida maravilhosa e você nunca, nunca permita que ninguém tire sua alegria, nem mesmo eu, porque possa ser que a mamãe um dia não esteja bem. E aí possa ser que eu fale palavras que vá arrancar sua alegria, mas não permita. Não permita. Eu falo isso pra ele sempre, sempre, né? Porque ele é aquela criança assim, ai, não para um minuto, gente, do céu. Mas eu tenho que ensinar ele a se proteger, até de mim. Se um É, dia eu não estiver bem e querer ferir ele, né? Inconscientemente, lógico, mas isso é mais difícil acontecer hoje. Mas por isso que eu falo, mulheres, precisamos ter esse autoconhecimento. Precisamos buscar ser protagonista, porque quando nós estamos felizes com a nossa vida pessoal, tá? Nossa vida pessoal, do que eu gosto, do que eu quero, qual a imagem que eu quero, qual batom quero passar, né? Qual momento quero lavar a louça, qual momento quero limpar a casa, né? Sem ninguém ficar, por exemplo, padronizando, né? A gente vai tratar muito melhor os nossos filhos. E eles vão admirar a gente, né? Então, o benefício que eu falo para você de ser protagonista é ser essa fortaleza. É olhar nos olhos dos seus filhos e ver a admiração deles por você. Você nem precisa abrir a boca, mas eles olham para você com essa admiração, né? É você se sentir completa, né? Você se sentir completa, fortalecida, porque você está sendo o protagonista da sua vida. E eu falo uma coisa muito importante. Quando você se torna protagonista da sua vida, né? Entra em movimento muitas coisas, você atrai muitas coisas. Esse protagonismo, ele te dá um poder, né? Não é um poder não é um poder de status, mas é um poder de atrair pessoas, de atrair movimentos, de atrair coisas boas para sua vida. é a Porque, energia do universo, né? Quando você tá sim, no seu sim, caminho, o universo conspira a seu favor, né? Eu acredito muito na exatamente. energia do universo. Exatamente. É o que fala, é naquilo que você acredita, mas você pode ter certeza que você atrai muitas coisas boas. Muitas coisas boas mesmo, Eu acho mesmo. eu acho que isso também se dá, Mari, porque quando a gente decide ser protagonista, igual eu falei no início, a gente tem o poder da escolha. Então a gente escolhe quem vai estar na nossa vida, qual o caminho que a gente vai tomar, quais são igual você tá falando da roupa, o batom, as músicas que eu vou escutar, e só que Uhum, são pequenas decisões durante o nosso dia, mas também são grandes decisões que vão fazer com que a gente realmente seja o centro da nossa vida, né? E eu falando isso, né, muitos anos atrás, para mim isso parecia uma coisa absurda. Eu ser o centro da minha vida, que na minha cabeça o centro da minha vida tinha que ser os meus filhos, né? Mas como a Marjorie, né, que me ajudou muito, ela falou para mim, não, porque os seus filhos vão crescer e eles vão virar o centro da vida deles. Você tem que ser o centro da sua vida e com essa energia transmitir para eles, né? Que eles são verdade. importantes também. É exatamente o que você falou, né? Que a gente colocando, né, a gente em primeiro, nós mesmos em primeiro plano, passa essa mensagem para eles de que quando eles crescerem, eles vão ter que vão se colocar, eles podem, né, se colocar em primeiro plano também. Então é um poder muito grande, né? E a gente Sim, fala a palavra poder, mas o poder pode significar muitas coisas. Poder agir, poder fazer, poder se amar, tem muitos poderes em volta, né, dessa palavra, muitos significados, e que são significados importantes, né, para quem quer ser protagonista e falar coisas importantes, ações importantes que a gente precisa ensinar aos nossos filhos também hoje em dia. com certeza, gente, com certeza mesmo. Então, assim, encaminhe esse podcast para quem você conhece, né? Para quem você sabe aí que tá precisando dessa ajuda, tá precisando dessa consciência. Nossa, eu lembro que eu ouvia tanto podcast, tanto podcast. Nossa, assim, ouvia bastante mesmo, de verdade. Porque para trazer essa consciência, sabe? Para realmente dar um direcionamento, né? Dar um direcionamento mesmo. E estamos aqui firmes e fortes, de batom lindo, vermelho, né? Estamos de pé, passamos por tudo isso, mas estamos aqui, né? Fortalecidas, de pé, sendo protagonista,
né? E estamos aqui nesse propósito, de trazer para vocês as nossas experiências, um pouquinho do nosso conhecimento, que possa fazer a diferença na vida de vocês, né? Então, entenda isso, a diferença na sua vida, ela pode vir através do conhecimento que você está adquirindo aqui, mas ela vem, né, através da sua decisão, de tomar uma atitude por você mesmo. Exatamente, exatamente. É você realmente colocar em prática o que a gente já está falando, né? Trazer para você a sua realidade. É claro que vai ter situações que vão ser parecidas, mas nunca exato 100%, né? Então, trazer para sua realidade o que realmente não está te deixando feliz hoje. Igual no primeiro podcast, no primeiro episódio, a gente falou sobre você realmente listar as coisas que você gosta, você realmente ter consciência de quem você é. E aí sim você começar a planejar a pessoa que você quer ser. Então, vai passo por passo. A gente está aqui para te mostrar que tem um caminho que você pode estar seguindo para atingir, para ser, se transformar, se tornar na pessoa que você quer ser. Eu ainda estou longe da pessoa que eu gostaria, né? Mas eu sei que eu tô no caminho, e eu tô num caminho certo, eu não tô num caminho qualquer, porque todas as minhas direções, as minhas escolhas são focada, visando essa pessoa que eu quero ser. A Mari também, eu tenho certeza que está crescendo muito, cada vez mais, com o objetivo de se tornar, evoluindo sempre a pessoa que ela quer ser. E a gente precisa ter esse foco, esse objetivo. Porque dessa forma as nossas decisões, o nosso poder de decisão vai se tornar cada vez mais forte. E dessa forma a gente vai criando esse protagonismo da nossa vida. Não estou falando que vai ser uma vida fácil, tá? Sim. Não vai ser difícil. E muitas das vezes você vai estar sozinha, né? Mas como a Mari também falou no outro podcast, procurem pessoas que vão te auxiliar nesse caminho. Procure outras pessoas que também querem ser protagonistas das suas vidas. Procure ajuda de uma terapeuta, procure grupos, procure pessoas para você se modelar. Se você não se identificou com a Mari, não se identificou comigo, mas se identifica com fulana da internet e ela é uma protagonista, se modele nela. Se ela tem coisas em comuns com a sua vida, com a sua história, e você quer se tornar alguém parecido, nunca igual, mas alguém parecido com as características dela, modele, se esforce, identifique o que ela tem de valores, né, que você gostaria de ter. Quais são as características? Qual é o ponto da história dela? Mas entenda que você tem que fazer por você e ir melhorando a sua vida por você. Você é a pessoa mais importante, você é o projeto mais importante da sua vida. Os filhos são importantes, o marido é importante, a família é importante, mas você é o centro de tudo. E não é egoísmo você falar que você é o centro de tudo. Não é mesmo. Ô, Valéria, então assim, eu já deixo aqui, fora os exercícios que a gente falou, as listas que a gente falou durante esse podcast, né? Eu quero deixar uma pergunta. Uma pergunta, assim, que eu sempre faço para mim. E eu preciso renovar essa pergunta, na verdade, para mim mesma. Me fala agora, Valéria, o que você gostaria de fazer antes, que nem eu tenho 43, né? O que que Uhum. eu gostaria de fazer para mim, eu, pessoa, e tipo assim, hobby, alguma coisa, sabe? E não conquistas, por exemplo, mas coisas, nadar, pular de paraquedas, andar de cavalo, coisas, entendeu? O que eu gostaria para mim, vai pensando enquanto isso, mas o que eu gostaria para mim antes dos 45 anos, por exemplo. Eu fiz uma lista uma vez de 10 coisas, né, que eu queria fazer antes dos 40. Eu não consegui completar todas, claro. Mas eu preciso até rever essa lista novamente. O que eu gostaria de fazer para mim, que eu não fiz ainda, que eu vou fazer. E aí a gente conta no. A gente podia fazer um podcast só disso, do que fizemos, Vou né? colocar na lista. Não é verdade? Do que fizemos até, sei lá, daqui um ano, sabe? Que nem eu quero pular de paraquedas ainda. Sério, eu quero voar de balão, eu quero aprender a surfar, tirar aquelas fotos no surf, sabe? Dançar de balé eu já dancei, consegui. Essas coisas, gente, porque isso traz a vida à tona, entende? Isso mostra que você está vivo,
Então faz a sua lista. E você, Valéria, duas coisas. Duas coisas. Eu quero ir É, para a Itália, quero ir para conhecer o Museu do Louvre, que é um sonho que eu tenho desde criança. legal. Ninguém entende por que que eu quero ver o Museu do Louvre, Ah, deve mas ser alguma memória de infância aí. eu quero ver o Museu do Louvre, quero ir para a Itália. Hum, não Mais tem, uma coisa. não tem esse desejo de pular de paraquedas, morro de medo e eu sou cardíaca, então isso daí não vai. Eu te levo até lá, amiga. É, você até dá um empurrãozinho assim. Vai. Eu te levo até lá e te dou maior força. Ah, deixa eu pensar. Já andou a cavalo? Já andei a cavalo. De galopar, de correr mesmo? Já, Ai, já. é muito bom, né? Eu preciso dar essa experiência para meus filhos, meu Deus. Já É andei a muito cavalo, gostoso. já fiz apresentação de balé também. Já fiz apresentação de dança do ventre, já fiz apresentação de dança de Legal. salão. Olha. Aí eu acho que eu queria voltar a dançar, igual você, porque eu fico babando. Nossa, é verdade. Você Toda sabe dança de salão? sei! Nossa, Valéria. Ah, demorou. Gente, compromisso aqui ao vivo no podcast Ação Delas. A Valéria vai formar um grupo de mulheres para pelo menos ensinar a gente alguns passos de dança de salão. Porque não tem aula de dança de salão aqui brasileira. Não tem, Não Valéria. tem! Não tem. Tem japonesa que eu sei. Mas brasileira não tem. Demorou. Ah, mas eu não Tá sou decretado professora. aqui, ó, ao vivo no podcast Ação Delas. Será a ação da Valéria no podcast Ação Delas. Nossa, que Fazer legal, Valéria. vídeos. É sério, você podia ensinar a gente. Bora Mas mais é uma perto outra de mim, que conversa. daí a gente vai dançar juntas. Mas é uma outra conversa. Gente, mas é isso. Vamos encerrando esse podcast, né? Eu te aguardamos para o próximo episódio, né? O episódio 3. E sejam todos bem-vindos. Comentem, compartilha, né? Segue aí nas redes sociais. E lembre-se, seja protagonista da sua vida. Né, Isso, não, tem o poder de escolher o seu futuro. Ah, uma frase que eu li que é fantástica, né? Que o melhor jeito de você prever o seu futuro é você criando ele. Isso você só vai criar, agora um adentro, né, nessa frase, você só vai criar o seu futuro, né, idealizando ele se você for protagonista da sua vida. Então, isso é muito importante. Crie, né? Idealizem, criem e comecem a agir visando essa pessoa que você quer ser, que eu tenho certeza que é maravilhosa. é isso aí, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Beijos. Tchau.